que nós vamos fazer agora é apresentar a vocês uma conclusão, um resumo geral do que vimos em termos de fonética, em termos de pronúncia das palavras do inglês, das palavras isoladas, ou melhor dizendo, dos sons da língua inglesa. Nós escolhemos como base um site que apresentava a pronúncia americana, mas também temos dois quadros, dois charts que estão na mesma página de acesso, lá em pronúncia, no Active Learning e depois em pronúncia, nós temos o chart número 1 e depois o chart número 2. Um deles apresenta a pronúncia britânica e o outro faz uma comparação entre a pronúncia americana e a britânica. São dois sites muito interessantes, de reforço, inclusive, que vocês devem visitar. Eu vou apresentar esses sites para vocês ao final, tá bom? Mas o que temos aqui são as regras gerais bem genéricas, mais lembretes, já que terminamos de ver essa parte da pronúncia das palavras, os sons da língua inglesa. Primeira questão para nunca se esquecer é que o E final nunca é pronunciado. Então, o brasileiro tem a mania de falar time, sauce, bite, e não é. É time, seco, sauce. O E como se não existisse. E bite, eu paro no T. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Bom, as consoantes finais, aqui o item número 2, as consoantes finais são cortantes, rápidas, quase inaudíveis. E isso é um problema para o brasileiro de modo geral, porque nós não temos. Então as pessoas falam, por exemplo, nisso que está aqui entre parênteses, stop, e é stop. Stop, black, flag, bad, tip. Então não é black, não é flag, não é bad, é back, flag. E muito rápido às vezes, eu preciso prestar muita atenção para ouvir e identificar qual é a consoante final. Bad e tip. É só esse no P. Então, muito cuidado com isso, não só para quando ouvir, para poder reconhecer os sons com precisão e, portanto, entender o que está sendo dito, e também na hora de pronunciar, para não prejudicar a sua pronúncia, porque se você puser qualquer som que não é cabível, puser um som a mais, aquele acostumado com a língua inglesa, principalmente o nativo, não vai entender você. Então, muito cuidado. Agora chegamos ao item número 3. O número 3 é um item problemático, porque o TH é um som que nós não temos no português, e então fica difícil e as pessoas normalmente esquecem. Eu tenho duas possibilidades de pronúncia para o TH, e temos ele vibrando a corda vocal, que é o voiced, e o que não vibra a corda vocal, unvoiced. Vibrando é o... Fica assim. E o unvoiced, ele vai dar esse sonzinho tremido, tá? Então, é sempre importante. Vocês têm isso lá, eu não vou aqui nem dar exemplos, mas é importante que você tenha certeza que você pronuncia com a língua tocando os dentes superiores e saindo um pouco para fora. Senão, não está certo. E o ar sai entre a língua e o dente. Então, treine bastante, porque não dá para você fingir tentando falar, eu falo um F, eu falo um S, eu falo um V. Não adianta, porque está errado e ninguém que seja nativo vai entender o que você está dizendo. Ou se entender, vai achar a sua pronúncia muito ruim. Então, cuidado com isso. O TH é fundamental, certo? E também você precisa reconhecer quando um nativo estiver falando. O R, número 4, já o item, sempre requer que se enrole a língua para trás na boca. Eu até brinco, é o cachorro rosnando, né?
rhyme, road. Em qualquer lugar, car, a gente até fala a pronúncia do R caipira, bem caipira, car, porta, né? Enrolando bem R. E quando for, por exemplo, a palavra road, broad, parece que tem um U depois, então é B-R-I, brick, né? B-R-I-C-K, que é tijolo, B-R-I-C-K, eu não falo brick, eu falo brick. O brasileiro tem a mania de falar brick, e não é brick, nem break, é break. Cuidado com isso, porque a pronúncia fica muito, muito prejudicada. Bom, o L, praticamente sempre, são raríssimas as exceções, ele enrola a língua e encosta no céu da boca, mesmo quando ao final de uma palavra. No português, o L final tem som de U, né? Quintal, em inglês seria quintal, lá. Olha lá onde é que ele encosta, lá. É ali que ele termina também no som. Então é tell, como se você fosse falar tela, né? Tell, mas você segura e prolonga um pouco esse som. Tell, para ficar bem claro que é um L. É assim que eu reconheço. Aqui temos a palavra lap, recall, prelude, click. Bom, indo em frente, as consoantes nasais, elas são muito importantes. Se você não pronuncia corretamente, fica difícil entender a palavra. O M é sempre bilabial mesmo ao final da palavra. Então é mamamamamamamam. Então no começo da palavra, tranquilo, mother. Agora, no meio, something, eu faço isso e ainda eu prolongo um pouco esse anasalado. Agora olha o them. Eu seguro com o lábio fechado. Them, rum, ou Rome. Ou seja, os M's finais, eles são sonoros e bilabiais. Muito cuidado com isso, porque os nasais em português são abertos. E isso não acontece em inglês, com exceção do ING, onde nem o G não é pronunciado, aí o som é aberto, mas vamos ver isso já. No caso do N, ele é sempre língua alveolar. O alvéolo é exatamente esse ponto onde você encosta a língua para pronunciar nananenê, né, que eu coloquei aí. Esse é neste local que você encosta ao pronunciar o N, mesmo que ele esteja ao final da palavra. Ou seja, a língua encosta nesse local em que se pronuncia nananenê, mesmo no final da frase. Tudo bem? Cuidado com isso. Então é then, run. Isso é importantíssimo. E eu seguro o nasal, encosto a língua lá e fico then, que é a palavra então. Eu vou escrever até aqui um exemplinho para vocês. Olha exemplo. Then. Tudo bem? Tirar esse ponto final daqui e pôr aqui. Por reticências. Então, then. E vocês precisam prestar atenção nesse prolongar. Tanto o M quanto o N seguram anasalado, como se você prolongasse o nariz para deixar bem claro que é nasal. Then. Eu faço esse anasalado, tá bom? E prolonguem. Não cortem esse som, é preciso deixar claro para o seu interlocutor que é um som nasal. Já o ING muda totalmente de figura, o G não é pronunciado. Se você pronunciar, é passável, mas você nunca ouvirá ele sendo pronunciado, principalmente no gerúndio dos verbos. E a língua fica livre, não encosta em nada, né? Então é singing, dancing, running. Eu não coloquei nenhum exemplo porque vocês têm vários exemplos lá no quadro. Então abram o quadro e revejam essa questão. Bom, e volto a afirmar que os três, tanto o M quanto o N quanto o ING, requerem que se prolongue o som anasalado, não é? Então essas questões
a gente precisa ter em mente todo o tempo. E temos ainda, no item número 7, o caso dos sons do W e Y, que são sons complexos para nós, porque nós não temos esses sons. Para nós é como se fosse um I e um U. E, na verdade, o I e o U são vogais, e o W e o Y são consoantes. E as consoantes apresentam um obstáculo. Qual é o obstáculo do W? É o wa, wa. Ele faz um biquinho. Uau, 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 como se você fizesse o som, né? Bu, bu, bu. Um bico para frente, fechando a boca e depois abrindo. Uau, uau, ui. Então isso é um bloqueio do som que sai. E o Y é o ya, 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 ya. Se você prestar bem atenção, a tua língua encosta nas laterais para fazer esse ya, ya, ya. Fala ya, 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 ya. Os quindim de ya, ya. Ya, 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 ya. Você encosta e bloqueia o som. Não é IA, não é o IA, IA, I. Esses sons que seriam de vogais não encostam. Ya, ya, yi encostam sim. Então, são sons especiais e nós precisamos treinar muito porque não os temos no português. Então, o que conta é o som e não a letra. Cuidado com isso. A pessoa pensa que é só quando tem W e quando tem Y que isso acontece. Não é não. Muitas vezes outras vogais ou até consoantes, mas de modo geral vogais, reproduzem o som do W ou o som do Y. Então não é mais som de vogal. Será um som de consoante. Eu vou dar exemplo para vocês. Na palavra European, o IU tem um som de U. European. Então, na verdade, eu considero o início dessa palavra como um som de consoante, embora esteja sendo escrito por vogal. E o que prevalece são os sons em inglês. Tanto que se você quiser usar pelas regras de artigo, porque os artigos a e an, nós vamos ver isso, eles são usados antes de sons de vogais ou sons de consoante. Neste caso, eu consideraria um som de consoante e não um som de vogal, embora eu veja uma vogal. A verdade é um ditongo, são duas vogais, um E e um U, mas tem som de Y. Então, ya, ya, yi, yo, you, European. Cuidado com isso. E o mesmo acontece com a palavra one, né? Que tem o som de one, que é um som de W. Então, é um som de consoante, embora o O seja sozinho uma vogal, mas juntou com um N nesta palavra específica e assume o som de um W. Então, muito cuidado com isso, estou chamando a atenção, porque isso voltará a ser lembrado e vamos precisar desse conhecimento para sabermos fazer os exercícios de artigo, os artigos indefinidos. Bom, com relação às vogais, nós já fizemos um vídeo específico sobre as vogais. Eu acho isso importantíssimo que vocês não esqueçam de assisti-lo. Está lá eu mandei já os links para vocês, tá? As vogais têm esse aspecto que eu coloquei aqui. Elas têm mínimas diferenças de sons entre as 5 vogais, mas são vários sons de vogais. Muitos sons intermediários, um A que fica parecido com um E e fica A. Ele fica no meio entre o A e o E. E tem o que é o glass, não é? Eu tenho ainda um A que fica entre o A e o O, que é A, cal. Esses sons são sons que eu preciso estar revendo. Então é muito bom que eu vá ao site específico onde fizemos o treino das vogais e repasse esse som, ou que vocês assistam esse vídeo complementar que já foi enviado, porque é bobagem ficar fazendo vários vídeos, até confunde, repetindo as mesmas coisas. É mais importante que vocês revejam as questões, né? E treinem sempre. Eu coloco aqui que vocês revejam as explicações já dadas e treinem sempre com esse site a partir da nossa página. E mesmo que vocês estejam bem hoje, não quer dizer que vocês não percam por falta de treino. Então treinem sempre.
Eu mesmo o faço. Todos nós precisamos treinar, assim como um tenista, um esportista, um nadador que tem que estar treinando, senão perde a sua habilidade. E essa é uma habilidade física de uso da língua, da boca, dos órgãos da fala. É um uso corporal que requer este treino, que requer essa frequência, esse revisar, esse refazer. E isso é importantíssimo. E quanto mais você pratica, melhor você fica. E aí eu até sugiro aqui para vocês, qualquer dúvida específica que tenham, entrem em contato conosco por e-mail, né? Outra alternativa é enviar para a minha avaliação a sua pronúncia das palavras nessas 3 páginas que nós temos aqui com a explicação dos sons da língua inglesa. Antes de fechar este vídeo, eu gostaria de mostrar quais são as 3 páginas, né? É importantíssimo que vocês vejam isso com clareza. Eu estou aqui, vou abrir para vocês as 3 páginas, certo? Deixa ir para lá. Vocês têm aqui o Active Learning. A letra está um pouco pequena para vocês visualizarem, mas eu fiz isto aqui para que coubesse o texto no vídeo. É complicado, porque se eu aumento essa resolução aqui, depois vocês não conseguem ler o texto inteiro. É meio complexo isso aqui. Vamos ver. O que eu tenho aqui? Eu não tenho configurações aqui, mas acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Página. Codificações. Não tem nada aqui que nos ajude. Opções. Bom, gente, não vou esquentar muito a cabeça porque vocês vão reconhecer. Eu vou no Active Learning, que está aqui, porque está aqui dá para ler bem, né? No Active Learning eu pego e entro em pronúncia, Pronunciation, e no Pronunciation eu tenho aqui embaixo The Sounds of English, tá bom? Então é um site que vocês têm aqui, e depois eu tenho aqui em cima o chart número 1, e tem o chart número 2. Então, olha, veja só. Esse aqui é o que nós estamos trabalhando. Não é bem este. Deixa eu ver qual que é o que nós estamos trabalhando. O que nós estamos trabalhando é este. Lembram? Está pequenininho, né? Mas é esse aqui, que tem todas as pronúncias das vogais, das consoantes que nós treinamos. Aqui eu tenho o quadro com a pronúncia britânica da BBC. Excelente este quadro, viu? Clica aqui, e depois vocês têm as palavras seat, green. Então, vocês usem este quadro, é um quadro excelente para também se familiarizarem. Muitas das palavras, muitos dos sons são iguais, tanto no inglês britânico quanto no americano. E é muito bem feito este quadro. Para treino para vocês é muito bom. Vocês podem até revê-lo, gravar, me mandar para verificar. Então, olha, já vimos 2. E aqui... Então, aqui eu tenho a pronúncia americana, aqui eu tenho a pronúncia britânica e aqui eu tenho um quadro também muito bom, que faz a comparação entre a pronúncia americana e a britânica. Vocês estão vendo aqui? Eu tenho American e British. Quando eu tenho os dois, é porque os dois são diferentes. Se eu não tenho nada, fica só a pronúncia americana, é porque tanto a britânica quanto a americana são iguais. Você vê que nas consoantes, as pronúncias dos dois são idênticas. É nas vogais que há alguma diferenciação.
entre a pronúncia americana e a pronúncia britânica. Então é muito interessante esse quadro, vocês podem vivenciá-lo, treinar bastante com ele, ouvir, repetir. Gente, o aprendizado é um trabalho individual, não é uma questão jamais de explicação. Eu não tenho como colocar a habilidade em vocês. Para que vocês tenham a habilidade, vocês precisam de uma orientação. A orientação foi dada e vai continuar sendo dada, mas a prática é só de vocês. Praticar é uma coisa individual. Eu posso estar ajudando como um treinador, mas na verdade quem tem que fazer é você. Então lembre disso, é a sua prática que faz com que você tenha uma boa pronúncia. Então nós estamos aqui para ajudá-lo em tudo e estamos aqui para motivá-lo, para que você fique com uma pronúncia bonita, como tem todas as condições de ficar, porque falar um bom inglês e poder ouvi-lo com clareza é um prazer imenso, é um prazer, é uma qualidade de vida. A sua vida tem um requinte. Você poder se deleitar ouvindo um programa de rádio, assistindo um filme, e isso, sem dúvida, é maior condição existencial nos dias que vão, certo? Bom, o que tínhamos que falar para vocês nesse vídeo já foi colocado. Qualquer dúvida, volto a repetir, entre em contato conosco. Um grande abraço, até uma próxima.